Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dando continuidade à bioestatística, nós vamos ver uma coisa que é muito simples, mas que é muito utilizado nas estatísticas, que são as medidas de tendência central, tá? Então nós vamos estudar isso hoje. Os dados quantitativos apresentados em tabelas e gráficos constituem informação básica do problema do estudo. Informação básica. Mas é conveniente apresentar medidas que mostrem a informação de maneira resumida. Porque você imagina, você tem um banco de dados aí que tem 1000 participantes. Aí você vai ter que fazer uma tabela com uns 1000. Não dá, né? Então, esses dados quantitativos, eles têm que ser apresentados de forma resumida. E qual é a técnica que a gente utiliza? A gente utiliza o quê? As medidas de tendência central. Ou seja, as medidas de tendência central dão o valor do ponto em torno do qual os dados se distribuem. E quais são as medidas de tendência central que nós mais utilizamos? A média e a mediana. E tem a moda também, mas há uma discussão se moda realmente é uma medida de tendência central ou não. Independente disso, nós vamos ver. O que significa isso? Significa que os dados, por mais dispersos que eles sejam, eles tendem a ficar em torno de um número. E esse número ele tende mais ao centro, que é a média e a mediana. E nós vemos que depois, lá na frente, para escolher um teste estatístico, nós temos que optar entre a média e a mediana, mas o mais comum é utilizar a média. Então, o que seria a média? A média aritmética. A maioria das pessoas estão acostumadas a fazer a média aritmética, porque a maioria de nós estuda ou estudou e tem notas. E essas notas, geralmente, é um conjunto de atividades que nós fazemos que geram notas diferentes. Para saber se realmente nós atingimos o ponto que passamos ou não, nós fazemos uma média dessas notas. Então, para obter uma média aritmética, olha só, para obter uma média, basta somar os valores de todos os dados e dividir o total pelo número deles. Então, imagina o seguinte, eu quero saber qual é a média de peso de cães no canil. Então, eu vou pegar, aquele canil tem 10 cães, tá? Um cão pesa 10, outro pesa 15, outro pesa 20 quilos, outro pesa 15 também. O que eu faço? Eu somo todos os valores dos pesos. Os 10 mais 15, mais 20, mais 15. E depois eu divido pela quantidade de indivíduos. Tá? Pela quantidade de indivíduos. Aí no caso, se são 10 cães dividido por 10. Então é bem fácil, é bem tranquilo. Né? Então, como que seria? Primeira coisa que nós temos que entender, que a média na estatística, ela sempre é dada por um X, com um tracinho em cima. Isso é o símbolo da média. Tá? Isso é o símbolo da média. Onde essa é a soma dos valores, entendeu, pessoal? Valores. Dividido pelo total de indivíduos. Tá? Então vamos pegar aqui um exemplo aqui dos cães. Vamos imaginar no canil que eu tenho ali 10 cães. Tá? Vamos colocar 5 cães para ficar mais fácil. O cão 1, ele tem 10 quilos. O 2 tem 12 quilos. O 3 tem 8 quilos. O 4 tem 20 quilos. E o quinto tem 10 quilos também. Para eu achar a média é muito simples. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar 10 mais 12 mais 8 mais 20 mais 10 dividido por quantos indivíduos? Vou contar, ó. 1, 2,
3, 4, 5. Dividido por 5. Então, vamos somar. 10 mais 12 dá 22. Mais 8 dá 30. Mais 20 dá 50. Mais 10 dá 60. Então, vai ser 60 dividido por 5. Então, qual que vai ser a média? 60 dividido por 5. 60 dividido por 5 dá quanto? 12, tá? Dá 12 quilogramas. Tá? A média daqueles cães, de peso daqueles cães, aquele canil, quanto que foi? 12 quilogramas. E aí vai um detalhe. Eu sempre tenho que colocar a minha unidade. Se tiver unidade, eu tenho que colocar unidade. Se for idade, eu tenho que colocar 12 anos. Tá? Eu sempre tenho que colocar unidade. Se tiver unidade, eu tenho que colocar unidade. Ok? Então é muito, muito simples. Então aqui, ó, um exemplo, ou um outro exemplo. Peso em quilograma dos alunos do segundo período de Educação Física e Farmácia. Então aqui, quantos alunos nós temos aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alunos. Então eu vou somar, ó. Ao somar aqui, ó, somando todos esses valores, vou dividir pelo total de alunos, que são 9 alunos. Qual foi o resultado? 70. Tá? Como eu estou trabalhando em quilo, então 70 quilogramas. Qual é a média de peso dos alunos do segundo período de Educação Física e Farmácia de tal instituição de ensino? 70,1 quilos. Eu posso perguntar, qual é a média de idade dos alunos da disciplina de Bioestatística do curso de enfermagem? Eu vou pegar a idade de todos os alunos e somar e dividir pela quantidade de alunos. Chegarei àquele número. Então, aquele número vai representar aquela turma. Aquele número vai representar aquela minha amostra. Tá? Depois, mais na frente, nós vamos ver se essa amostra, como que ela vai se comportar dentro da minha população. Mas, por enquanto, nós estamos falando só da amostra. Tá? Então, essa média, ela é muito simples. Vocês estão cansados de fazer essa média com as notas de vocês. Certinho? Às vezes, eu tenho uma tabela de frequência, uma tabela de classe, a distribuição de frequência. Como é que eu faço a média? Né? Então, na minha tabela ali, só vê a tabela de distribuição de frequência. Lembrando que para isso dar certo, tá, o intervalo de classe ele tem que ser idêntico em todas as classes. Eu não posso ter uma classe com intervalo diferente. Então, a primeira coisa que eu faço, eu tenho que achar o ponto médio, tá? Como é que eu acho o ponto médio? Eu somo o limite inferior de uma classe mais o limite superior daquela classe. Somo e divido por 2. Isso vai dar quanto aqui no caso? 1,5 mais 2 dá 2,5. Dividido por 2 dá 1,75. Então eu faço isso de todas as classes. Certinho? Faço isso de todas as classes. Depois eu vou ver a frequência, a quantidade de indivíduos, tá? A quantidade de indivíduos dentro daquela classe. Então aqui essa classe aqui é peso, né, de recém-nascidos. Então eu tenho 3 recém-nascidos que está entre 1,5 e 2. 16 recém-nascidos entre 20 e 2,5. 31 recém-nascidos entre 2,5 e 30. Como que eu faço então para achar a média de peso desses recém-nascidos? Muito simples. Olha só o que eu faço. Eu pego a quantidade de indivíduos, ou seja, a frequência, e multiplico pelo ponto médio. No caso aqui, 1,75. Então, como que é a fórmula aqui? Ó? Para eu achar essa média, aqui nesse caso, eu vou pegar o ponto médio do meu intervalo de classe multiplicado pela quantidade de indivíduos dentro daquela classe, dividido pela quantidade de indivíduos. Então, quando eu pego aqui, ó, eu vou ter o 1,75 vezes 3, 2,25 vezes 16,
2,75 vezes 31, 3,25 vezes 34, 3,75 vezes 11, 4,25 vezes 4 e 4,75 vezes 1. Aqui, como tem multiplicação e soma, sempre resolva a multiplicação primeiro, depois você soma. Dividido pelo total de indivíduos, que são 100. Se você somar essa frequência aqui, ó, no total, pessoal, eu vou ter 100 indivíduos. Então, ao fazer essa conta aqui, vai dar 300. Dividido por 100, deu 3. Ou seja, 3 quilogramas. Qual é a média de peso dos recém-nascidos daquela maternidade? 3 quilogramas. Bem tranquilo, tá? Então, aqui era só para mostrar para vocês como que fez. Então, para eu achar aquela média, tá? É o que está lá. É 3, vezes 1,75 mais 2,225 vezes 16. De onde é que é esse 16? De onde que é esse 2,25? Então vamos pegar aqui de novo. Ó. Eu tenho que achar o ponto médio. Como é que eu acho esse ponto médio aqui? Eu pego o limite inferior dessa classe, somo com o limite superior dessa classe, vai dar 4,5, dividido por 2, isso vai dar 2,25. O que é esse 16? É a quantidade de recém-nascidos que está dentro dessa classe, ou seja, que tem peso de 2 até 2,5, 2,5 kg. Então eu multiplico esses dois aqui para eu achar a quantidade, certinho? Tranquilo, né? A outra que nós utilizamos é a mediana. A mediana a gente fala que ela é uma medida, mas ela é uma medida de posição, né? É o valor que ocupa a posição central de uma série de N observações, quando estão ordenadas de forma crescente ou decrescente. Quando o número de observações N for ímpar, a mediana é o valor que fica no centro dos dados ordenados. Quando o número de observações N for par, a mediana é a média aritmética dos valores que ficam nos centros ordenados. Então vamos ver como é que ficaria isso. Então vamos pegar aqui a idade dos alunos do curso de Bioestatística. Mas vamos pegar aqui 5 alunos. Um aluno tem 18 anos, outro aluno tem 17 anos, outro aluno tem 19 anos, outro aluno tem 25 anos, outro aluno tem 23 anos, certo? A primeira coisa para a gente achar a mediana, nós temos que colocar essa sequência aqui em ordem crescente ou decrescente, tá? Ordem crescente. Então vamos lá. Qual é o menor número aqui? O 18. Então o primeiro número vai ser o 18. Oh, desculpa. O menor número aqui vai ser o 17. Depois o 18. Depois o 19. Depois o 23. Depois o 25. Então, o que vai ser a mediana aqui? Tá? O que vai ser a mediana? A mediana é o número que vai ficar no centro dessa sequência. Então, vamos lá. Eu tenho 5, eu tenho 2 para cá e 2 para cá. O número que está no centro é o 19. Então, a mediana vai ser o quê? 19 anos. E o que eu quero dizer? Que a mediana dos alunos, tá? A mediana dos alunos de bioestatística é 19 anos. Aqui eu tenho 5 indivíduos, então fica mais fácil achar. Mas e se for par, professor? Vamos supor que aqui tem o 26. Então eu tenho que acrescentar aqui o 26 anos. Aí eu já tenho dois números centrais, olha só quem. Eu tenho o 23 e o 19. Para eu achar a mediana aqui, eu vou ter que fazer uma média aritmética. Então para eu achar a mediana aqui, vou fazer uma média aritmética. Vou pegar o 19 mais o 23 e dividir por 2. Como que vai ficar isso aqui? 3 mais 9, né? 12. Vai 1. 2 mais 1, 3. Mais 1, 4. 40
42 dividido por 2. 42 dividido por 2 dá 21 anos. Então, nesse caso aqui, a mediana da turma foi 21 anos. Entendeu, pessoal? Ó, muito tranquilo. Se eu tiver uma sequência ímpar, eu ponho em ordem crescente e vou no número central. Aquele número que está no meio, tem que fazer conta nenhuma. Ele é a mediana. Não, eu tenho uma sequência de indivíduos, quantidade de indivíduo par. Eu ponho em ordem de novo e vejo os dois que estão no centro. E aí eu faço a média aritmética dos valores que estão naquele centro. E aí eu acho a mediana. Muito, muito tranquilo. E o outro é a moda, que também é uma medida de tendência central, mas alguns falam que não é, porque às vezes ela não dá que está no centralizado. Moda é o valor que ocorre com maior frequência, o valor que mais se repete. Moda é isso, né? Moda é quando a gente tenta achar que está mais igual. Então vou pegar aqui um exemplo aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 indivíduos. Nesses 8 indivíduos, quais são os números que mais se repetem? O número 7 repete 3 vezes e o número 9. Nesse caso aqui é o que mais se repete. E o que mais se repetiu foi o 7. Então, o número aqui, a moda é 7. Tá? Aqui, professor, mas eu tenho aqui, ó, que nenhum se repete. Então, não tem moda. Eu falo que ele também é a modal. Mas, às vezes, eu tenho dois números que se repetem iguais. Então, eu falo que a moda são os dois números. Eu falo que ele é bimodal. Tá? Bimodal. Então, vamos fazer um exemplo nosso aqui. Vamos pegar aqui a idade de vocês. Então, eu tenho aqui 17, 20, 21, outro indivíduo com 21, 23, 25. Aí eu vou olhar aqui, na minha sequência, qual o número que mais se repete. O 17 ele não repetiu, o 20 não repetiu, o 21 repetiu, 23 não repetiu, 25 não repetiu. Então, qual é a moda aqui? A moda é igual a 21 anos. Tá? Benigno, mas vamos supor então que eu tenho dois alunos que têm 17 anos, ou tem 20, e dois alunos que têm 21 anos. Tá? E aí eu tenho aqui, ó, dois números que se repetiram. Então a minha moda aqui é o 17 e o 21. Ela é chamada de bimodal. Mas eu tenho dois alunos com 25. Então aí no caso vai ser 17, 21 e 25. Aí é trimodal. Então se eu tiver, tem 20 alunos que repetem igual. Aí é mais de... Aí, desculpa. Não é o 20 alunos. Eu tenho 20 valores diferentes que se repetem duas vezes cada um. Aí é multimodal. Tá? Então, é o número que mais se repete. Moda é muito, muito tranquilo. Certinho? Muito obrigado a todos.